Que precioso ter esse tempo. Essa noite eu tenho o privilégio de poder compartilhar um pouco uma mensagem que o Senhor tem falado comigo, com vocês. O nosso pastor Wellington não está aqui hoje, como vocês podem perceber. Ele está numa festa de família, foi aniversário de 60 anos de casamento dos pais dele, então ele foi lá, ele trouxe a palavra, um momento bem precioso. Mas ele provavelmente está assistindo a gente online, está junto aqui com a gente, está participando mesmo que de longe o tempo todo ali, ele tem auxiliado a gente, amém? Antes de começar, eu quero só me apresentar, porque alguns me conhecem um pouquinho mais. A gente está aqui na igreja faz mais ou menos aí 1 mês e meio. Essa igreja foi uma resposta de Deus na nossa vida. Então, um pouquinho sobre mim. Meu nome é Gabriel, eu sou formado em teologia, em matemática e também em música. Servi por muito tempo lá na PIB de Curitiba. Vim de lá para cá, trabalhava no ministério que a gente tinha cultos em inglês e um monte de outras coisas lá, voltado para, enfim, tudo quanto é tipo de gente. Mas sempre fui de igreja pequena, era de uma congregação antes de entrar no seminário e para a PIB servir numa congregação, me converti numa congregação. Alguns já sabem que eu já estive aqui quando eu tinha uns 8 anos de idade, cantando numa apresentação do coral aqui na igreja. Enfim, hoje eu tenho atuado, Deus me trouxe para cá para servir aqui. Também sou professor de matemática, de música. Como professor, eu tenho uma coisa que eu fico muito de olho nas caras. O professor de matemática tem uma capacidade de gerar algumas reações. Eu falo teorema de Pitágoras, alguns já fazem careta, outros já se assustam, é cara de assustado. Então o que eu vou pedir no culto é, se você não está entendendo, pode fazer careta mesmo, porque geralmente em sala de aula é aí que eu sei, não, eu tenho que explicar isso daqui melhor, está meio confuso. Eu fico de olho nos rostinhos para ver mais ou menos como que está indo, se eu estou sendo compreendido ou não, amém? Então você pode fazer careta, pode sorrir, que daí eu sei que as coisas estão caminhando bem, amém? Gente, eu quero compartilhar uma mensagem com vocês. Essa semana, a gente está aí na semana, tivemos hoje comemoração da independência do Brasil, mas também estamos esse mês no mês de missões nacionais. Eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre esse contexto, nós como igreja, no meio disso tudo, no meio das missões, quem nós somos como igreja. Semana passada o pastor já trouxe uma palavra muito abençoada sobre esse entendimento, essa lembrança de que como a gente precisa reagir. Se você lembra, quando eu te perguntar quem é a igreja, você vai responder, eu sou a igreja, mas também somos nós. Então, eu quero compartilhar um pouquinho com vocês. E o texto que eu vou ler é um texto meio grandinho, mas a gente vai separando por partes ali. A gente vai começar lendo ele inteiro e depois a gente passa ele por partes. É 2 Coríntios 4, capítulo 4, do versículo 6 ao 14. Se você está com a sua Bíblia, pode abrir lá. Está pequenininho aqui, então, mas depois a gente vai retomar ali alguns versículos. Então, capítulo 4, versículo 6 da carta de 2 Coríntios. Enquanto você abre, eu quero compartilhar um pouquinho do contexto dessa carta. A igreja de Corinto, ela era uma igreja situada numa cidade muito importante. Ela era uma cidade portuária. Então ela recebia gente de todos os lugares do mundo. Por causa disso, era uma cidade também muito cheia de pecado. Por quê? Porque vinha muita gente, vinha muito mercador. Era uma cidade que tinha muitos templos também. Ela tinha muitas influências de vários lugares. Muito parecido com o que a gente vive hoje. A gente não tem porto aqui, em 4 Barras, mas a gente tem o nosso celular. E com uma mensagem a gente chega e recebe a informação do outro lado do mundo. Então a gente vive esse contexto hoje, de muitas culturas, muitas ideias, tudo atravessando. E Paulo vai escrever a primeira carta aos Coríntios, chamando a atenção deles de algumas coisas. E nessa segunda carta ele vai reforçar alguns pontos bem essenciais. Eu quero te convidar a ler ali o versículo, a partir do versículo 6. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou no nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esses tesouros
esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus, não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Porque nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte, por amor a Jesus, para que a vida dele também se revele no nosso corpo mortal. De modo que a morte atua em nós, mas em vocês a vida. Está escrito, eu criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele com vocês. Baixa a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, nessa noite, Pai, que essa mensagem, esse momento de conhecer um pouquinho mais da Tua Palavra, seja direcionado pelo Seu Santo Espírito, Deus. Pai, hoje nós queremos conhecer um pouquinho mais do Senhor, entender um pouquinho mais do nosso lugar, diante daquilo que o Senhor tem para fazer conosco, Deus. Nós queremos ser, Pai, a igreja que o Senhor busca. Nos auxilia, Senhor, a viver isso de maneira adequada e nos auxilia hoje a entender isso, para a honra e glória do Teu nome. Esse é o nosso desejo. Amém. Gente, quero caminhar com vocês aqui sobre 3 perspectivas desse texto para mim e para você. Como igreja, então, é aquela perspectiva para todos nós. Mas assim como na semana passada o pastor fez o desafio de você encarar como você, a gente encarar esse texto também como nós, como eu. Esse texto está falando de realidades para nós, amém? Primeira realidade que eu quero falar com vocês, que é o nosso tesouro. E o nosso tesouro é o conhecimento da glória de Deus. Gente, primeira coisa que eu preciso entender para conseguir entender esse texto de Paulo. Quando ele está falando de conhecimento da glória de Deus, o que ele quer dizer? Eu separei ali uma imagem bonita de um céu, de um sol ali. Você provavelmente já teve na sua vida momentos em que você viu algo bonito e a sua reação foi, uau! Momentos que às vezes até é meio natural, é de dentro para fora, só surge. Ou momentos o contrário, do que você chegou numa situação e você nem pensou, você simplesmente fez algo. Às vezes são momentos de irritação, ou às vezes é um momento que você precisa resolver uma situação. Vai cair alguma coisa, você vai lá e consegue pegar. É tudo muito rápido. Quando a gente vai falar sobre conhecimento da glória de Deus, isso daqui tem 2 entendimentos importantes que a gente precisa ter. O primeiro que é a reação do nosso coração quando a gente conhece ao Senhor. E o segundo é entender o que é essa glória. A palavra de Deus diz lá em Romanos que a glória de Deus está manifesta nas coisas que Ele criou. Então, quando a gente vê a natureza e a gente se espanta com a beleza da natureza, a gente está observando o quê? A glória de Deus, expressa na natureza. Essa glória é a complexidade, o entendimento total de quem Jesus é, de quem Deus é. Esse primeiro ponto, ele fala o seguinte, ele vai falar que agora nós conhecemos, nós fomos revelados. Então essa mensagem que Paulo está falando, ela é para um grupo de pessoas em específico. Versículos 6 e 7 vai dizer o seguinte, eu quero reler com vocês. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou no nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Então, primeira coisa, ele está falando aqui sobre um grupo de pessoas que teve o conhecimento da glória de Deus. Como que a gente faz isso?
No Antigo Testamento a gente vê algumas situações em que a glória de Deus ela é apresentada, ela não é expressa, ela não é personificada, mas a gente consegue ver um pouco. Quando Moisés está lá no deserto, ele vê uma árvore pegando fogo, uma sarça ardente, ele está vendo um pouco da manifestação da glória de Deus. Quando o povo está lá no deserto e o Monte Sinai fecha as nuvens e trovões, e a glória de Deus desce sobre aquele lugar, o que eles estão vendo é uma manifestação da glória de Deus. Mas não é a essência da glória de Deus. É uma manifestação. Quando que a gente tem a manifestação da essência da glória de Deus? A personificação em Jesus Cristo. E o que esse texto fala é: Ele mesmo brilhou no nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Se você já teve a experiência de conhecer, ter um encontro pessoal com Jesus, de realmente reconhecer Ele, e ter aquele momento em que você realmente passa a entender Jesus, você já passou por esse processo, esse primeiro processo de a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Por que isso daqui é importante? Por que é a primeira coisa que Paulo vai falar antes de falar sobre as aplicações disso tudo? Gente, não adianta nada a gente começar a pensar e falar, a querer viver aquilo que a gente sabe que a gente tem que viver como igreja, sem Jesus Cristo. Sem a glória de Deus manifesta na pessoa de Jesus Cristo, a gente não é nada. A gente não tem capacidade para nada. A gente vai ver mais para frente ali, o texto vai falar que nós somos oprimidos, nós somos perseguidos, nós estamos perplexos. Por que nós vivemos isso? Por que nós não desanimamos perante a tudo isso? É porque a gente já foi iluminado pelo conhecimento da glória. Às vezes a gente passa a viver a vida cristã, a vida com Cristo, com base em coisas que a gente vê, em processos que a gente faz. Eu venho no culto, eu ouço a palavra, eu canto algumas músicas, depois eu volto para minha casa. Mas a gente vive tudo isso de uma forma passiva. Eu entro, eu sento, eu escuto, eu assisto, eu volto para minha casa e eu vivo a minha vida. O que o texto está mostrando para a gente é, para a gente viver todo o resto, daquilo que Deus tem para a gente como igreja, a gente precisa do conhecimento da pessoa de Jesus. Como que eu vivencio isso no meu dia a dia? Eu vivencio isso através de um relacionamento pessoal com Ele. Quantos aqui podem dizer que já conhecem a totalidade da manifestação da glória de Deus? A gente ainda está num processo, certo? Ainda tem muita coisa que a gente não entende. E por muito tempo, quando eu era criança, me parecia meio estranho ler alguns textos no Novo Testamento e ver que a promessa de Deus para a eternidade é adorar Jesus. Conhecer a Jesus. Por um instante parecia meio monótono demais. Mas, gente, quando a gente conhece a pessoa de Cristo, quando a gente conhece a glória de Deus através de Jesus, o resultado no nosso coração é o quê? Adoração. É se encantar, é achar, cara, que maravilhoso isso. E Deus quer isso pra gente a cada momento. Seja vendo uma paisagem bonita, vivendo a nossa vida de maneira que as coisas ao nosso redor, que nos dão prazer e nos alegram, elas nos apontam para quê? Para a manifestação da glória de Deus na pessoa de Jesus. Porque hoje esses prazeres que a gente vive, muitas vezes a gente acha que a resposta para amar mais a Jesus é cortar esses prazeres. Eu gosto muito de uma frase do John Piper, que é um pastor, que ele fala o seguinte: o nosso problema não é
amar demais o prazer. O nosso problema é que a gente se satisfaz com prazeres fúteis e simples. Se você já experienciou o prazer de conhecer a Cristo e ter um entendimento da glória de Deus por um momento, você sabe que não tem prazer maior que isso. Você adorar Ele e reconhecer isso de todo o seu coração, não existe nenhum prazer maior que esse. Então a eternidade, ela não é uma promessa de viver a nossa vida de uma forma chata e monótona. É de experienciar o maior prazer que a gente pode ter na nossa vida, que é conhecer a Jesus. E a gente às vezes negligencia isso. A gente já pode viver isso, mas a gente se ocupa com os prazeres mais simples. Esse processo de conhecer a Jesus, a gente vive de maneira muito intensa na nossa conversão. Tanto que muita gente que se converte fica muito animada e fica muito encantada com tudo que ela conhece. Por quê? Porque ela está no momento em que ela vivenciou isso. Deus quer isso para a gente no nosso dia a dia. Esses afetos do nosso coração, esse prazer, essa satisfação que a gente encontra em Jesus, é ela que vai nos fortalecer para os próximos passos. E a segunda realidade que eu quero falar com você, desse texto para nós, é sobre a nossa fragilidade. Porque esse texto ali no versículo 7, ele vai falar de uma realidade bem pontual da nossa vida, e de nós como igreja. E do versículo 7 ao versículo 9, o que a palavra de Deus vai dizer é o seguinte: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder de Deus, que o poder que em tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo mortal. Gente, segunda realidade aqui que o texto vai nos falar é o seguinte: nós somos frágeis, nós somos como vasos de barro, que o Senhor usa. A gente aceitou Jesus, a gente conheceu a glória de Deus, a gente foi transformado, e agora, o que a gente vai fazer? A gente começa a se reunir como igreja, a gente começa a viver isso daqui, a gente se encontra, a gente adora ao Senhor, a gente vive com aquele propósito de a gente está esperando aquele que vem voltar, para que a gente seja resgatado. Enquanto isso, o que nós estamos fazendo? Nós nos juntamos à obra dele. E essa figura do vaso, ela é muito importante naquela época. Hoje em dia, a figura nossa seria a nossa vasilha de Tupperware. É o lugar onde a gente pode guardar as coisas, é o lugar onde a gente prepara a nossa comida e a gente usa. A gente usa para comer, a gente usa para armazenar. E num tempo onde você não tem muita estrutura, você não tem muitas coisas, esses vasos eles são usados o tempo todo. Não tem embalagem, é tudo em vaso. Isso é usado no dia a dia, serve para muitas coisas. E o que o Senhor está falando é, a gente agora, nós somos ferramentas que Ele vai usar constantemente para a manifestação da glória dEle. E Ele vai falar que agora esse tesouro que a gente recebeu, a glória de Deus, a iluminação da glória de Deus no conhecimento de Jesus Cristo, a gente recebe em nós. Isso está em mim e em você. Essa glória manifesta de Deus, que muitas vezes faz a gente chorar, que faz a gente se emocionar, ela é colocada em nós. Para que o Senhor possa usar a gente para quê? Para a manifestação dessa glória. Onde a gente anda, onde a gente vai. Mas esse texto mostra uma segunda realidade. Vasos de barro são frágeis. Gente, a gente carrega
dentro de nós algo que vale muito mais do que nós mesmos. Quando a gente entende isso, a honra de poder ser vasos da glória de Deus, o que a gente vive como igreja, o que a gente faz aqui, o que a gente tem que fazer às vezes como tarefas que são às vezes chatas, não são as mais legais, elas se tornam leves. Porque a gente entende que a gente tem a honra de, apesar da nossa fragilidade, apesar do nosso pouco valor, a gente não é vaso de ouro que carrega incenso e mirra, a gente não é vaso de metal, a gente é um vaso de barro. É frágil, ele quebra. Por que não quebra? Por causa da glória de Deus que está manifestada em nós. Então, quando nós somos perseguidos, nós não nos abatemos. Quando nós somos oprimidos, a gente não se abala. Por quê? Por causa da glória de Deus que está dentro de nós. E, gente, é maravilhoso quando você vê que, apesar de nós, Deus faz algo incrível. Há umas 2 semanas atrás, eu vivi uma situação de viver isso de uma maneira meio distante, meio de longe, com um aluno. Eu tenho um aluno muito querido, que faz parte da banda da escola, é uma escola cristã, então nós temos cultos toda semana, e a gente tem a banda dos alunos que ministra no culto. Eu sou professor de música, eu cuido deles ali, a gente pratica junto, tudo. E tinha um aluno específico da banda que as notas começaram a cair. E aí a pedagoga foi conversar com ele, ele falou, eu não consegui estudar, eu tinha ensaio da banda, e não sei o que lá. Ela chegou em mim, conversamos, qual foi a decisão? Vamos dar uma segurada. Prioridade aos estudos, então ele tinha que dar uma segurada na banda, enquanto ele não conseguisse gerenciar estudos e a banda. E aí, beleza, conversamos com ele, ele compreendeu, e ele começou a realmente se esforçar. Começou a realmente se esforçar mais. Eu comecei a ver ele em aula, perguntando, era um conteúdo difícil, gente, eles estavam tendo trigonometria e equação de segundo grau, coisas complexas, difíceis, eu realmente reconhecia. Mas ele começou a se esforçar. Ele era um aluno da sala com muita dificuldade, mas ele começou a me procurar, e eu explicava o conteúdo, ele vinha com um caderno, e professor, eu resolvi certo? Eu mostrava, esse daqui você acertou, esse daqui errou, e ele ia tentando, até que um dia, mais perto da semana de prova, eu olho para a turma, e eu passei uma atividade, e nessa turma tem uma menina muito inteligente. Ela pega os conteúdos rápidos, ela tira nota boa na prova, é representante da turma. Quando eu olho para aquela turma, ele está sentado do lado dela, ensinando o conteúdo para ela. Depois eu puxei ele de lado e falei, cara, você está chique, hein? Ensinando ela. Mas naquele momento em que eu vi ele auxiliando ela, sendo que 2, 3 semanas atrás, ele estava com dificuldade, tinha tirado nota baixa, meu coração se encheu de alegria. Por um instante, o Espírito Santo tocou no meu coração e eu lembrei desse texto. Gente, quando o Senhor nos usa, apesar da nossa fragilidade, eu consigo imaginar a alegria e a glória que se manifesta para o Senhor. Por quê? Porque não é a gente não merece. A gente falha, a gente constantemente erra, a gente constantemente peca contra o Senhor, mas quando, mesmo nesses vasos de barros frágeis, se manifesta a glória dele, a gente é capaz de ser usado pelo Senhor. Essa glória é tão maravilhosa e tão incrível que resplandece, traz essa luz da glória de Deus para outros lugares. Esse é o desejo dele para nós. Que mesmo a gente sendo não os melhores, os que são mais bonitos, mas como vasos simples, frágeis, usados pelo Senhor para a manifestação da glória dele. A terceira realidade é então essa missão, a nossa missão.
que um vaso tem uma missão, ele tem um propósito, um objetivo. E aí, o texto termina enfatizando essa missão que eu e você temos. Como igreja, nós temos uma missão. E a gente está em missões nacionais, em feriado de independência, de comemoração da independência do Brasil. Gente, nós temos uma missão com essa cidade, nós temos uma missão com o nosso estado, nós temos uma missão com o nosso país. E essa missão é manifestar a vida de Cristo. Manifestar essa glória que a gente falou, que encanta, que maravilha, para outros. Quero ler com você do versículo 10 ao 14. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: trazemos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida dele também se revele no nosso corpo mortal. De modo que a morte atua em nós, mas em vocês a vida. Está escrito: eu criei e por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele com vocês. Quem está falando isso? Paulo. Um cara que tinha feito essa obra, que ele está direcionando aqueles irmãos fazer, e ele está falando que o objetivo dele era que todos pudessem viver esse propósito de serem ressuscitados com Jesus, assim como ele. Então, qual que é o nosso objetivo? Qual que é o nosso chamado? Manifestar a vida de Cristo na vida de outras pessoas, levar essa glória que nós recebemos em nós como vasos de barro, para que outras pessoas possam experimentar isso e possam experimentar essa ressurreição em Jesus, assim como nós. Esse texto fala muito sobre morte, e eles estão num contexto ali um pouco diferente do que a gente tem hoje. Apesar das perseguições que acontecem às vezes de forma velada aqui no Brasil, a gente vive um contexto da proclamação e da vida com Cristo muito tranquilo. Acredito que ninguém aqui está preocupado que vai entrar alguém por aquela porta e pode fazer algo contra nós porque nós estamos adorando ao Senhor. Está todo mundo tranquilo. Está sentado na tua cadeirinha, a gente está prestando atenção, está pensando em outra coisa, às vezes. Mas essa não é a realidade de todos os cristãos. Alguns, quando se reúnem, eles estão atentos, preocupados, porque a qualquer momento alguém pode vir e tirar a vida deles. E a gente vê hoje, próximo da gente, alguns meses atrás, aqui na Colômbia, alguns pastores foram mortos, alguns pastores e líderes de igreja, próximos da gente. Não é uma realidade tão afastada assim. Muito tempo eu me perguntei se eu seria capaz de morrer por Jesus. Mas esse texto, ele entrega para a gente uma realidade muito importante. Quem opera essa vida e essa capacidade, segundo Paulo aqui, é Deus. Eu não acredito que nenhum cristão é capaz de negar a Deus e escolher a morte por si próprio. A gente tem um auxiliador. A gente tem um auxiliador que nos capacita para os momentos em que a gente precisa viver algumas coisas. O Espírito Santo, ele vai lá e nos auxilia. Então hoje a gente não precisa morrer por Jesus. Talvez a gente não seja capaz. Mas no momento em que isso for pedido, quem vai empoderar a gente, quem vai capacitar a gente para isso é Deus, é o Espírito Santo. E essa realidade se aplica não só à morte, mas à capacidade de se negar, a capacidade de viver aquilo que Deus te chamou. Às vezes, processo simples. Às vezes você vai ter que ir falar com alguém. Você vai ter que ir perdoar alguém. Você vai ser atacado e você vai ter que se manter tranquilo. Como que eu faço isso? Pelo poder
do Espírito Santo. Por essa manifestação da glória de Deus que está dentro de nós. E agora, com essa capacitação do Espírito, nós somos chamados a quê? A ouvir e a falar. Eu gosto muito, vocês vão ouvir eu falar bastante dessa palavra afetos. Eu gosto muito do significado, do entendimento, de algumas coisas que se aplicam de maneira bem prática na nossa vida cristã, que acompanham essa palavra. E afeto é a ideia do nosso coração, como o nosso coração reage às coisas. Porque às vezes a gente separa demais sentimento e razão, e às vezes a gente junta demais. Mas a palavra de Deus nos mostra que são coisas que caminham juntos. Você sabe que você não deve falar palavrão, mas em um determinado momento você se irrita, seu coração se ira, e o que acontece? Você vai lá e fala. Você sabe que não deve gritar ou falar de uma maneira grossa com alguém, e você se ira, você vai lá e grita e fala. É porque você não sabe que você deveria fazer isso? Não, mas é porque o seu afeto, o seu coração foi lá e produziu algo diferente. Então, de alguma forma, a gente com Cristo precisa aprender a quê? A lidar com o nosso coração. A viver o que eu entendo também no meu coração. E para mim, essa palavra que ele fala aqui de ouvir e falar, tem muito a ver com o nosso coração. Um exemplo bem prático disso é promoção. Se você já achou alguma promoção muito legal, e a primeira coisa que você fez é, eu preciso contar para tal pessoa, você já vivenciou esse processo. Volta e meia a gente vai no mercado e tira foto. A gente gosta aqui do Ranger, tinha umas promoções boas, às vezes a gente vai lá, tira foto e manda para toda a família. Por quê? Porque algo muito bom me fez reagir de uma determinada forma. Gente, muitas vezes a nossa dificuldade em viver a missão de ouvir sobre Cristo e falar, está no nosso coração. Porque a gente não vivenciou um processo tão profundo ainda de conhecer e o nosso coração ser cheio dessa glória, dessa iluminação da glória de Deus. O que é isso? É conhecer Ele. É às vezes no seu momento devocional, orando, ajoelhado, você conseguir perceber quão maravilhoso é o meu Deus. Eu estou já caminhando aqui para a nossa conclusão. Eu quero te convidar a tentar trazer na memória algum momento em que você estava em casa, orando, falando com o Senhor, ou lendo a sua Bíblia. E nesse processo de fazer isso, seu coração se encheu de alegria, se encheu de temor. Deus quer transbordar o nosso coração de amor por Ele, para que tudo que a gente ouve sobre a pessoa de Jesus seja naturalmente transbordado para a vida de outras pessoas. Essa é a resposta para a pergunta que eu fiz lá no começo. Como que a gente vai, como igreja, eu, você, servir no propósito do Senhor de alcançar essa cidade, de alcançar esse estado, essa nação, não só de pessoas que frequentam a igreja, porque o Brasil teve um fenômeno muito interessante. As igrejas evangélicas não param de aumentar nos últimos anos. Baixou a criminalidade, a gente resolveu nossos problemas sociais, as pessoas estão passando menos fome. A gente viveu um processo como nação em que as pessoas conheceram o Evangelho. E elas frequentam a igreja, elas se entendem como cristãs, mas elas não viveram, às vezes, esse processo de conhecer, ter essa iluminação da glória de Deus na pessoa de Jesus, ou vivenciaram isso e se deixaram esfriar, se esqueceram. Por que isso? Muitas vezes, nesse processo de buscar
as outras coisas ao nosso redor, de ter que cuidar da nossa vida como a gente tem que cuidar. Todo mundo aqui tem que trabalhar amanhã. Amanhã não, graças a Deus, alguns estão de folga, né? Mas depois de amanhã, vai ter que trabalhar. Tem que pagar as contas, tem que comprar comida, tem que fazer comida. E a gente ocupa a nossa mente com essas coisas, com as coisas que a gente tem para fazer. E a glória de Deus manifesta na pessoa de Jesus que a gente um dia conheceu, vai ficando cada vez mais fraca. Não tem como uma igreja fria viver o propósito de Deus. Se a gente não conhecer pessoalmente, diariamente, a glória de Deus, no momento em que a gente dobra o joelho, a gente conversa com Ele, que a gente olha para a palavra e a gente vê Cristo, não tem como ouvir e querer falar. Quero te convidar a baixar a sua cabeça, te fazer um desafio. Essa missão do Senhor para nós como igreja, ela é para você. Mas você não pode vivenciar isso se você não conhecer a glória de Deus, pessoal e profundamente. Sem diariamente ter um relacionamento onde a gente pode ver a glória de Deus, conhecer mais de Jesus, olhar para a palavra e se admirar, se alegrar, se encher de um coração que quer adorar o Senhor, que quer declarar quão grande Ele é. Não tem como a gente viver essa missão. A minha pergunta para você é: você tem conhecido a glória de Deus no seu dia a dia? Se a sua resposta é não, nós como igreja, nós precisamos nos arrepender. A palavra de Deus diz lá em Romanos que o pecado primordial que afastou o homem de Deus foi ver a glória de Deus e não entregar a glória a Ele devida. E nesse processo nós como igreja caminhamos, andamos, vivemos e a gente vê a glória de Deus estampada na natureza, na palavra, e o nosso coração não se enche para glorificar o Senhor. E nisso nós pecamos. Não tem como viver a missão de Deus para nós como igreja se a gente não se arrepender de não conhecer a Cristo, de não glorificar Ele da forma como a gente deveria. Essa noite eu quero te convidar a entregar o seu coração a Ele. A se entregar como um vaso que vai ser cheio da glória de Deus. Assim como eu contei daquele meu aluno, a gente vai poder ser usado mesmo sem ser o melhor, sem merecer. E um dia, quando a gente chegar na presença dEle, quando todos nós nos unimos na morte dEle, a gente vai poder chegar na presença do Senhor como servos que o conhecem. Não como servos que passaram a vida buscando coisas que vão se perder, tesouros que não vão acrescentar em nada. Senhor Deus, nós nessa noite nos colocamos, Pai, como a Tua igreja, Senhor, chamada a fazer a diferença nessa cidade, a fazer a diferença nesse país, Deus. Nós queremos ser uma igreja viva, que proclama a Tua glória, que traz pessoas a verem as maravilhas do Seu amor, Pai. Nós queremos ser essa igreja, Deus, que resplandece, é cheia de vasos que são transbordantes da Sua glória, Deus. Nós queremos viver isso, Pai. Mas nós sabemos que isso começa com uma vida diária de uma busca por Te conhecer. Nos perdoa.
porque nós vemos a sua glória e nós não entregamos ela a Ti, nós não Te adoramos da forma como nós deveríamos Te adorar, e por isso muitas vezes a gente não fala o que a gente deveria falar, a gente não proclama o Teu nome, Deus. Nós queremos, como igreja, viver isso, Deus, para a honra e glória do Seu nome. Amém. Se essa é a sua oração, durante essa música eu quero que você pense qual vai ser o passo prático. Às vezes sua vida devocional está muito monótona, é muito chato chegar e ler a Bíblia e orar é um tempo às vezes que parece que é pesaroso, difícil de fazer. Não é isso que Deus quer para nós. Ele quer uma vida de relacionamento com Ele viva. Durante essa música eu quero que você cante, você pense como você vai viver isso. Quais são os passos? Às vezes você vai ter que chegar para o Senhor e falar: Deus, é difícil, eu não consigo reconhecer a Tua glória, mas Ele é misericordioso para nos ouvir e nos usar apesar das nossas fragilidades.